gente! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um dos vídeos que eu mais amo gravar e preparar. Gente, eu vivo por curiosidades históricas. A qualquer momento, em qualquer lugar, com qualquer pessoa, curiosidades históricas são a maneira correta de você conquistar aquela gatinha na balada, de você parecer mais inteligente para os seus colegas, para você provar o seu valor para os seus pais e para quem duvida de você. Então, parte 3, curiosidades históricas. A primeira curiosidade histórica para os químicos de plantão, para os fãs de química, amantes da ciência da natureza, é porque sódio é Na na tabela periódica. Pouquíssima gente sabe, né? Porque imagina, sódio, SODIO, mas na tabela periódica é Na. Por quê? Então, na verdade, é por causa dos egípcios. É uma longa história, mas, resumidamente, os egípcios eram um povo que fazia a mumificação. E eles sabiam, obviamente, que se simplesmente pegasse um corpo morto, enfaixasse e guardasse, o corpo ia se deteriorar. Então, o processo de mumificação era todo complexo, eles retiravam os órgãos, etc. E colocavam nos corpos uma substância chamada de natrão, que era uma substância que secava os corpos e assim os corpos conseguiam se conservar com o tempo. Mas, com o tempo, os cientistas descobriram que esse tal de natrão que os egípcios usavam para secar os corpos era nada mais, nada menos do que sal. Então, eles chamaram o sódio da tabela periódica de natrão, né? Na de natrão. Então, é por causa dos egípcios que hoje o sódio é Na na tabela periódica. A segunda curiosidade histórica é uma que eu já falei no Instagram, mas é a origem da palavra goodbye. Para os não falantes de inglês, os não poliglotas, meninas, goodbye significa tchau em inglês. E a palavra goodbye, ela vem de uma expressão muito antiga, usada nos Estados Unidos e na Inglaterra na época da Idade Moderna, onde as pessoas, eles falavam inglês um pouco diferente, mas eles se despediam das pessoas falando que Deus esteja com você, que em inglês é God be with ye, né, porque o ye é por causa do inglês antigo que eles falavam. Então, um dia, em uma carta do século XIX, um cara resumiu essa expressão inteira em goodbye, God be with ye, e aí goodbye, ao invés de falar que Deus esteja com você, que é uma expressão muito grande, eles simplesmente falavam goodbye, e aí surgiu a saudação, ou saudação não, a despedida mais famosa da língua inglesa. Outra palavra americana que muita gente não sabe a origem, mas que eu acho muito interessante, é o palavrão fuck. Pra quem não fala inglês, fuck é um palavrão que pode significar basicamente tudo, é meio que o nosso foda-se, desculpa, eu não falo palavrão, é só por motivos históricos, mas a origem desse palavrão é muito interessante, inclusive todos os palavrões que a gente fala têm origens históricas, se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo só com a origem histórica dos palavrões. Mas o que acontece? Na Inglaterra, e assim, pra religião católica, né, o sexo antes do casamento era pecado. Inclusive também o sexo por prazer era pecado. E era chamado de fornicação, você transar com uma pessoa com a qual você não era casado. Só que acontece, na Inglaterra, o rei, né, por causa da igreja anglicana, o rei era o chefe da igreja. Então o rei poderia dar autorização para as pessoas pecarem. Então, muitas pessoas pediam ao rei a autorização de fornicar, pediam pro rei a autorização de transar fora do casamento sem ser considerado pecado. E aí, para isso, o rei tinha que dar uma autorização especial para as pessoas cometerem esse pecado. E aí, quando a pessoa conseguia que o rei autorizasse a fornicação, ela tinha que, no quarto onde o coito seria realizado, ela tinha que deixar uma placa do lado de fora, escrito que o rei tinha autorizado aquilo. E a placa dizia Fornication under consentment of the king, que em inglês significa fornicação sob o consentimento do rei. E que justamente se você pegar a inicial de cada uma dessas palavras, forma fuck. Então, fuck tem esse sentido justamente sexual, né? Foder tem um sentido sexual justamente por causa disso, porque vem de fornicação com o consentimento do rei. Muito legal, né? Outra palavra americana, ou melhor, outra expressão da língua inglesa que até hoje a gente usa é a sigla OMG, né? Que é Oh My God. Então, assim, muita gente usa na internet como uma gíria e tal. Mas, assim, gente, eu fiquei chocadíssima que o primeiro uso da sigla OMG foi usado numa carta em 1917 para nada mais, nada menos do que Winston Churchill. Então, assim, vocês não estão acreditando em mim? Olha a evidência aqui. Gente, Winston Churchill inventou o Oh My God. Eu tô chocadíssima. Eu tô aqui, ó, no chão. Outra curiosidade muito interessante é que Stalin, Freud, Trotsky e Hitler poderiam ter sido amigos.
Você sabe por quê? Porque todos eles moravam em Viena em 1913. Então imagina, você tá lá, andando em Viena em 1913, você entra num bar e tá Stalin, Trotsky, Hitler e Freud conversando. Eles poderiam ter se conhecido e toda a história da humanidade teria sido diferente. Outra coisa muito curiosa também é que o homem foi à Lua antes da invenção da mala de rodinhas. Eu sei que esses fatos não tem nada a ver um com o outro, só que assim, tipo, o homem pensou em construir um foguete antes de pensar em colocar rodinhas nas malas que eles carregavam na mão. E também outra coisa pra deixar vocês bem chocados é que se a Marilyn Monroe estivesse viva hoje, ela teria a mesma idade da rainha da Inglaterra. Outra curiosidade super, muito engraçada também pra deixar vocês no chão é que a múmia do faraó Ramsés II tem um passaporte. Gente, vocês sabiam disso? O que aconteceu? Em 1974, a múmia do Ramsés II, ela tava começando a se deteriorar. E aí, pra ela ser restaurada, eles tiveram que levar ela pra Paris, pra França. Só que, pra ela entrar sem ser como exportação de bem cultural, né? Porque se entrar uma múmia, o pessoal ia achar que eles estão exportando a múmia pra França. Então, pra ela não entrar como exportação de bem cultural, eles fizeram o Ramsés entrar como um cidadão egípcio. Então, eles fizeram um passaporte pra múmia, onde constava que a profissão dele era rei falecido. Gente, as pessoas, elas são de uma criatividade. Eu fico impressionada a cada dia que passa. E, pra finalizar, a última curiosidade histórica, que é uma coisa sensacional, é a história de como que as mulheres foram permitidas a atuar como médicas em Atenas. É a história de uma mulher chamada Agnodice. Eu não sei muito bem se é assim que se pronuncia, mas Agnodice, é assim que se escreve. Basicamente, Agnodice foi uma mulher que viveu em Atenas e ela percebeu que na época que ela vivia, muitas mulheres morriam durante o parto. Então, ela foi pro Egito, estudou medicina e voltou pra realmente, né, exercer o que ela tinha aprendido. Só que naquela época, mulheres não podiam exercer a medicina. Então, a Agnodice, muito inteligente, fingiu que era homem pra conseguir atuar. E ela acabou salvando centenas de mulheres, centenas de bebês que morreriam durante o parto. Ela era uma médica absolutamente cabulosa. Só que, quando os demais médicos de Atenas viram que ela, ou melhor, que ele era melhor do que todo mundo, que ele era 10 vezes melhor do que todo mundo, eles acusaram a Agnodice de seduzir e fazer sexo com as mulheres deles. E tentaram levar ela a julgamento. Só que quando ela foi na corte, ela revelou que, na verdade, ela não estava seduzindo a esposa dos caras, porque ela mesma era uma mulher. E aí eles ficaram absolutamente revoltados e tentaram condená-la à morte, porque ela era uma mulher. E aí, nesse momento, literalmente, dezenas de pacientes dela entraram e falaram: caras, vocês estão falando sério? O motivo pelo qual vocês têm esposas e filhos vivos é por causa dessa mulher. Então, os homens de Atenas foram constrangidos a mudar a lei e só por causa da Agnodice, as mulheres foram autorizadas a praticar medicina em Atenas. Então, foi por causa dessa mulher que salvou centenas de outras mulheres e crianças que as mulheres foram permitidas a serem médicas. Então, gente, brincadeiras à parte, essas foram as curiosidades históricas desse vídeo. Eu espero que você tenha aprendido uma ou duas coisinhas novas hoje. Eu espero que vocês tenham conseguido assuntos novos pra conversar com o crush de vocês. Se você gostou, dê um me piate, porque dá muito trabalho pra fazer. Vou deixar aqui na tela a parte 1 e 2 desse vídeo pra vocês verem mais curiosidades históricas ainda. Se vocês quiserem curiosidades históricas sobre a origem dos palavrões, deixem aqui nos comentários da descrição também. E muito obrigada pela paciência pra você que viu o vídeo até aqui. Um beijo, até o próximo vídeo.